Olá pessoal, mais um dia hoje aqui nós estamos para falar sobre um tema importante, que é o tema da segunda atividade de didática sobre metodologia, tá? Primeiramente, antes da gente falar sobre as metodologias, é importante saber o conceito, né? Qual a origem da palavra método? Métodos vem do latim, né? Que tem um significado do caminho que leva ao conhecimento, o caminho que leva a conhecer algo, né? Então, com essa definição, a gente não pode se deixar de analisar de uma forma pessoal. Se nós tomamos um caminho para chegar a alguma coisa, nesse caminho nós temos que carregar algumas coisas, né? Então, a metodologia ela envolve o que? Várias coisas. A forma como eu vou conduzir o meu trabalho para que alguém aprenda alguma coisa, né? É a metodologia. Então, essa forma que eu vou conduzir para alguém aprender um conteúdo seria metodologia. E nessa metodologia, a gente vai englobar várias situações. A forma como eu vou lidar com o assunto, o recurso humano ou material que eu vou utilizar, que seja adequado ao conteúdo. Eu vou utilizar uma linguagem adequada, tá? Tudo isso, então, está ligado ao que nós chamamos de método, tá? Então, a metodologia ela vem para nos orientar de uma certa forma para que a gente conduzir um currículo, um conhecimento através de recursos que sejam adequados, que eu possa conseguir chegar a um objetivo. Qual é o meu objetivo? Que o aluno aprenda aquilo que eu quero que ele realmente tenha conhecimento. Então, o conhecimento é o fim, é o objetivo que eu vou chegar ao final no meu processo de ensino-aprendizagem, tá? Durante toda a educação e o estudo da humanidade, existiram vários autores que estudaram métodos de ensino. Se nós falarmos assim que tal método é melhor que o outro, não existe, tá? Para alguém, um método pode ser melhor, e para outro aluno pode ser um outro método. Para algum conteúdo, um método é mais utilizado, para outro tipo de conteúdo ou a área da educação, outro método é mais adequado. Na realidade, nas nossas salas de aulas hoje, nós usamos vários métodos. O método oral, o método da discussão, o método individual, que eu trato o assunto pessoalmente com o aluno, o método global ou coletivo, no caso, que aí eu vou tentar abordar o conteúdo com um conjunto de pessoas que vão estar abordando esse conhecimento juntamente comigo. Aí haveria uma troca de conhecimento, né? Durante esse processo poderia usar outros recursos diferentes, recursos tecnológicos ou não, materiais ou não, linguísticos ou não, tá? Durante a humanidade nós podemos citar, por exemplo, o método da Maria Montessori, o Montessori, tá? Ela foi uma das autoras da educação infantil que deu muito ênfase ao brinquedo, ao manuseio de brinquedos. Então, é muito comum nas escolas montessorianas que usam o método Montessori ou de Maria Montessori, você vê crianças utilizando aquela manipulação de objetos de madeira, aqueles circuitos coloridos, aqueles aramados que a criança trabalha muito a coordenação motora. Então, a Maria Montessori, ela é uma pessoa assim, que se voltou muito para o aprendizado concreto e a manipulação de objetos e brinquedos com a criança. As escolas montessorianas dão muito valor a isso e elas são muito utilizadas para as crianças que têm problemas de aprendizagem ou alguns transtornos, ok? Um outro método muito conhecido é o método construtivista, né? Seria o método construtivista, aquele que você aprende na prática, ou que o aluno aprende por si próprio. Há um condutor, há uma pessoa que vai conduzir, vai comandar o conhecimento, mas
A aquisição do conhecimento depende do aluno, dele próprio. Ele próprio vai construir o seu conhecimento. O professor apresenta os métodos, os recursos, mas o aluno é que tem realmente a responsabilidade de tentar construir com a sua forma pessoal o conhecimento, tá? O construtivismo, ele é muito também parecido com o sócio-construtivismo de Vygotsky, né? Só que o sócio-construtivismo de Vygotsky, ele é mais socializador. A pessoa não é autônoma. Vygotsky fala muito sobre o aprender em conjunto com o outro, com a socialização, com o compartilhamento dos conhecimentos, tá? Nessa ênfase aí, é muito importante a gente falar sobre Jean Piaget. Foi um dos grandes mentores, um dos grandes estudiosos. Ele era biólogo, tá? Depois ele estudou psicologia e, observando os seus próprios filhos, ele criou a sua teoria, a teoria cognitiva, de como o ser humano ele aprende, né? E segundo Piaget, o que ele fala? Ele fala que a criança ela aprende determinada coisa em determinada fase da vida. Não adianta você fazer com que a criança aprenda conhecimentos mais abstratos em idades mais inferiores. Então, Piaget ele vai defender a teoria da maturidade, né, biológica, ou seja, se o aluno ou o indivíduo não estiver pronto biologicamente, ou seja, fisicamente, mentalmente, todas as suas capacidades mentais e físicas estiverem prontas, não adianta você ensinar determinado assunto, porque ele não vai aprender. Aí que vem as chamadas fases do desenvolvimento cognitivo de Piaget. Que nós temos aí no caso, a primeira fase que seria a fase sensório-motor, que é aquela que a criança mais jovem, até 3 anos, manipula muito o mundo, conhece o mundo através da observação e do toque, do pegar, do sentir, dos chamados 5 sentidos, né? Nós temos depois a pré-operatória, que ela vai anteceder aquelas operações complicadas de raciocínio, que tem regras. Pré-operatório seriam as funções que existem um raciocínio um pouco menos exigido da criança. A criança vai raciocinar, ela vai usar o raciocínio dela, só que não com raciocínio abstrato. Aí nós temos o chamado operatório concreto, que a criança vai saber operacionalizar, resolver atividades concretamente fazendo. Por exemplo, você dá uma receita de bolo para ela, uma receita. Ela vai resolver, vai conseguir fazer o bolo, mas concretamente através de etapas. Não seria uma coisa mental, não seria uma coisa abstrata. E por último, o chamado operatório formal ou abstrato, que é aquela em que a criança desenvolve operações já mais abstratas, mais difíceis, né? Que seriam chamadas operações mentais. Então nós vamos pensar o que? Na criança primeiro, a sensório-motor, aquela que vai manipular o mundo, conhecer o mundo, experimentar através dos sentidos. A segunda etapa, o pré-operatório, seria aquela que ela vai conhecer, já começar a trabalhar a linguagem com esse mundo de uma forma concreta, tá? Operatório concreto, seriam as operações resoluções de atividades mais de uma forma prática. E por último, o operatório formal abstrato, que seria a resolução já de operações mentais, tá? Então, seguindo aí 3 anos, 7 anos, que seria a idade escolar, que seria o pré-operatório, operatório concreto, a criança no fundamental, e no caso aí operatório formal abstrato, já o adolescente dos seus 11, 12 anos mais ou menos, tá? Isso é muito importante, porque através da teoria de Piaget a gente vai poder respeitar o aluno, né? Respeitar individualmente o aluno em que fase que ele está. Nem todo mundo vai acompanhar a mesma sequência cronológica de Piaget. Alguns chegam ao
último estágio do desenvolvimento seu operatório com operatório abstrato mais tardiamente, com 14 e 15 anos. Algumas crianças são capazes de chegar com 9, 10, 11 anos. E assim também as outras fases, né? A sensório-motor, que seria a primeira fase da criança, do bebê. Muitos bebês demoram para andar, demoram para falar, demoram para dar nomes às coisas, né? Então, cada um vai ter o seu próprio tempo, tá? Essas fases aí foram muito importantes, criadas por Piaget, para a gente poder respeitar o eu de cada um, respeitar a individualidade das pessoas e saberem que cada uma aprende de uma forma, ok? Dentro desses conteúdos, que é importante a gente ressaltar também, que na metodologia, a metodologia, como foi falado, é o caminho que você vai seguir para ensinar alguém alguma coisa. Esse caminho vai envolver várias coisas. Vai envolver a parte pessoal, o seu conhecimento, tá? Um conteúdo que você vai, no caso, explicar para esse indivíduo, recursos materiais, linguísticos, no caso aí, e por final, né, você vai ter que ter o quê? Um objetivo, que é o que eu quero que esse aluno, indivíduo, aprenda. Então, aí envolveria o quê? O conhecimento, tá? O currículo ou conteúdo que você vai aplicar, os recursos de ensino e, por fim, o objetivo. Finalizando, se você seguiu esses passos, você conseguiu realmente aplicar uma metodologia, tá? Você vê muito isso em sala de aula. O professor, às vezes, para dar uma aula, ele utiliza a lousa, ele utiliza o giz, o apagador, um data show, ele faz um desenho na lousa, ele faz uma leitura, ele pede que o aluno faça uma leitura, uma explicação, ele pede que o aluno faça uma intervenção, faça perguntas, ele pode fazer uma experiência com a criança. Tudo isso engloba, tá, as chamadas metodologias para que a gente alcance o desenvolvimento pleno de um determinado conteúdo, ok? Eu acho que basicamente o mais importante está aí. O que é mais atual hoje, está sendo muito valorizado pela nova base comum, tá? É o valor dado principalmente para a criança no brincar, tá? Hoje o brincar ele tem um olhar muito diferenciado. Alguns anos atrás, até pouco tempo, algumas escolas até hoje utilizam o brincar na pré-escola ou na própria creche aleatoriamente. Joga o brinquedo para a criança, solta lego, brinquedos, e as crianças brincam sem intenção nenhuma, elas brincam com autonomia. Hoje não. Hoje, com a nova base comum, o brincar tem uma preocupação muito maior do que tinha antigamente. Hoje nós podemos olhar o brincar como um brincar intencional. A criança vai brincar da mesma forma como brincava, manipulando brinquedos, jogos, bichinhos, mas sempre tendo uma intenção, chamando a atenção da criança, induzindo para algum aprendizado, brincando, mas ao mesmo tempo procurando explorar o que? O conhecimento e desenvolvimento, principalmente dos seus sentidos. Então, explorar cores, a linguagem dela, ao mesmo tempo está brincando, está falando, está se expressando, está aprendendo alguns conceitos. Então, o brincar hoje é muito importante, porque é o concreto, e através do concreto que a criança vai chegar futuramente às operações abstratas mentais, que seria o último estágio de aprendizagem do aluno. Algumas pessoas, às vezes, nem chegam a essa última fase de desenvolvimento. A gente vê muitos alunos com problemas de desenvolvimento que não conseguem desenvolver operações mentais. Um exemplo, fazer uma operação matemática mentalmente sem usar a calculadora ou o lápis, ok? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre metodologia. Um abração, até a próxima.